A mulher, ela reage de uma forma um pouco diferente que o homem ao estresse. Na verdade, a gente sabe que cérebro de homem e cérebro de mulher são muito diferentes. Já existe uma ligação diferente entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. As mulheres têm muito mais vias de comunicação entre um hemisfério e outro. E isso permite que a mulher seja capaz de pensar e sentir ao mesmo tempo. Já o homem não. Ou sente ou pensa. Então é como se fosse uma comparação que um neurologista americano faz, que ele diz que o cérebro da mulher é como se fosse muitos fios desencapados, né? E o homem já é feito de caixinhas separadas. E até por isso que a mulher normalmente não é que ela lembra das coisas, ela arquiva as coisas, né? Então, se o homem fez alguma coisa errada há 15 anos atrás, de repente, ela puxa lá o arquivo, junta um neurônio no outro e pronto, o homem está perdido. E por causa dessa coisa de sentir e pensar ao mesmo tempo, o impacto do estresse ele é realmente um pouco maior nas mulheres. Fala, Adriana Yoshida. Bom, queria entender... Bom, estresse, falou a minha palavra. Estou aqui super identificada com este assunto. Mas eu queria entender como é que o estresse afeta o sono, ou vice-versa. Não sei se é um ciclo vicioso, assim, que você dorme pouco, fica estressada, dorme pouco e vice-versa. É isso aí, Adri, realmente é bem vice-versa, porque dormir mal, quer dizer, a privação do sono, se a gente for pensar que o sono é feito de 4 fases, desde a fase mais superficial até a mais profunda e a fase REM, quando os olhos vão para lá e para cá, e cada fase é extremamente importante. Então começa na fase 1, que é a fase onde a pessoa adormece, entra na fase 2, que é uma fase um pouquinho mais profunda, a fase 3, que é a fase realmente profunda, na qual se refaz a bioquímica celular, principalmente, e a fase REM, que é quando a gente sonha e fixa a memória. E toda vez que a gente acorda, tem um sono interrompido ou uma privação de sono, isso faz com que se manifeste no corpo como se fosse uma reação ao estresse. Então a privação do sono acaba alterando uma série de hormônios no nosso corpo. Um deles é a grelina. A grelina é o hormônio da fome. Então quando a pessoa dorme pouco, aumenta a produção da grelina. Ao mesmo tempo, diminui a produção da leptina, que é um hormônio que tira a fome. E aumenta também a produção do hormônio do estresse, porque dormir mal é uma situação de estresse, que é o cortisol. Então tudo isso faz engordar, principalmente na região da barriga. E é claro que dormir mal, a pessoa acorda mal, não acorda refeita, vai para o dia cansada, mais uma situação de estresse. Então uma coisa amplifica a outra. Então cada conjunto dessas 4 fases que eu falei do sono demora mais ou menos 90 minutos. E a gente precisa de umas 5 dessa à noite para poder se refazer. Então 5 vezes 90 minutos dá mais ou menos 7 horas e meia. É por isso que as mães e avós falam que tem que dormir 7, 8 horas por noite. E é verdade. Eu tenho muito problema com esse negócio de cortisol, aquelas que já começam uma consulta individual. Mas eu acho que muita gente tem, porque é muito difícil a gente não ficar estressado no dia a dia, e esse hormônio que é o indicativo desse estresse. Então, já estamos sabendo, 8 horas de sono é uma das coisas que pode abaixar esse cortisol. Tem mais alguma coisa, alguma missão aí para abaixar esse hormônio do estresse? Tem, porque na verdade o estresse ele entra de forma sorrateira na vida das pessoas, nas famílias, e muitas vezes a pessoa nem percebe, ela acha até que ela está normal, e nem tá, vai levando, né, como a gente diz. E o estresse, ele em pequenas proporções, ele pode ser até benéfico. A pessoa tem o pico de estresse durante o dia, vamos dizer, uma reunião chata, uma preocupação, um desentendimento, mas tem que ter a segunda fase, que é a fase de relaxamento. E aí a pessoa tem uma coisa chamada eustresse, que é o estresse bom. Ela tem o estresse, mas ela volta ao normal. Ela tem mecanismos internos que fazem com que ela volte ao normal. Agora, se a pessoa tem um pico de estresse por algum motivo, mas não volta ao normal, porque não tem essa capacidade, esses mecanismos, que aí são desde a respiração, atividade física regular, dormir bem, se alimentar bem, ter um gerenciamento dessas emoções, aí ela não volta, e isso vai se somando. Então esse estresse que foi feito para ser agudo e não crônico, ele se torna crônico. Quando ele se torna crônico, ele se torna tóxico. E com isso, todos os problemas que vão aparecendo. Aí esse estresse vai ficando crônico e vai somatizando. Vai aparecendo com o tempo, depende da pessoa, cada um tem seu órgão de choque. Aí de repente aparece uma gastrite, uma colite, uma ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico. E a gente sabe até que está ligado a doenças mais graves, até com o câncer. Então a gente sabe que controlar, gerenciar o nível de estresse é muito importante na vida para ter uma boa qualidade de vida. Doutor, pode falar, fala, Ju. Doutor Filipe, pesadelo é estresse? Aqui é consultas pessoais. É psiquiatria isso, é outra parte, hoje, Romana.
Ju, então, o pesadelo, a gente lembra do sonho quando a gente acorda na fase REM, que é quando a gente sonha, quando os olhos vão para lá e para cá. Até interessante, a natureza é tão bem feita que nessa fase nossos músculos estão paralisados. Porque imagina só se você estivesse sonhando, lutando com alguém, tendo um pesadelo, você vai dar um soco em quem está do lado, no mínimo, né? Ou sair correndo, que poderia ser muito perigoso. Então nessa fase você fica paralisada. Se você acorda nessa fase, você lembra do seu sonho. Tem gente que fala assim, eu lembro do meu sonho, eu estou sonhando. Ou a pessoa fala, puxa, eu acho que eu não estou sonhando porque não lembro. Não, todo mundo sonha. Só que a pessoa vai lembrar quando ela acorda, desperta na fase REM. E o pesadelo realmente é uma viagem ruim, vamos dizer assim. Algumas coisas podem acontecer, como a preocupação, a depressão, a ansiedade e consumo de álcool. A gente sabe que o álcool, muitas pessoas tomam o álcool, assim eu durmo melhor porque eu relaxo. É verdade, pega no sono mais fácil, mas o álcool ele é um grande disruptor da arquitetura do sono. Então ele vai alterar a arquitetura do sono, a pessoa vai acordar pior. E então tem sempre que levar isso em consideração. O álcool é um fator de alterar o padrão de sono. Amanda Boss, eu sei que tem participação na nossa hashtag EvaNaPam. Sim, a Lauren Trindade está falando. Estou grávida de 8 meses, acordei hoje às 4 da manhã com fome e não consegui mais dormir até agora. Me ajuda, Dr. Felipe. Lauren, eu nem tô grávida e acordo às 4 com fome? Bom, a gravidez é claro, né? Tem toda aquela situação do incômodo, depende de não sei quantos meses que ela tá, mas é importante primeiro dormir do lado esquerdo, porque a gente sabe que ajuda para grávida, porque não comprime a veia cava do coração. Então isso ajuda no padrão de sono. E se ela acordar às 4 da manhã, então assim, Lauren, procura fazer exercício de respiração nesse momento. Ou seja, inspira, é um exercício muito fácil. Inspira contando até 4, prende por um segundo. Todo mundo fazendo. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, prende um segundinho e solta a expiração sempre mais profunda até 6. Isso faz com que desacelere o que a gente chama de sistema nervoso autônomo simpático, adrenalina. E com isso ela vai então voltar a ter um soninho, conciliar o sono. E importante é não ter nada perto, né? Um pacote de bolacha no quarto, chocolate, porque ir até a cozinha dá mais trabalho. E então também não ligar nenhuma telinha ou telona, porque isso vai estimular também o córtex cerebral. E a gente sabe que o cérebro ele desliga como se fosse um teatro, de fora para dentro. E toda a luz e todas as telinhas estimulam o córtex cerebral, vai demorar mais para ela pegar no sono de novo. Dri. Olha só, eu queria... são 2 perguntas. Uma da Amanda que eu roubei aqui. Não rouba minhas perguntas. Que é sobre qual que é a importância de um endócrino na vida da mulher. Tá. A endocrinologia é uma especialidade médica que estuda de que forma os hormônios funcionam e quando eles se desequilibram, o que acontece. Então é muito geral. Normalmente as pessoas têm uma imagem de endocrinologista como médico de regime, né? Mas a gente sabe que não. É um estudo dos hormônios de forma geral. E o que são os hormônios? São mensageiros químicos, que eles são produzidos por glândulas e vão ter ação em mínimas quantidades no corpo todo. Ou seja, cada hormônio produzido vai ter os seus alvos celulares onde ele vai atuar. Então, ele começando de cima, a gente tem a glândula hipófise, que produz uma série de hormônios diferentes, entre o TSH, que controla a tireoide, o hormônio do crescimento, a prolactina, as gonadotrofinas, que vão estimular os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Aí depois a gente tem lá a tireoide, que é extremamente importante para o metabolismo, produz o T3 e o T4. Aí depois a gente tem também, só para dar outros exemplos, os próprios ovários nas mulheres, que produzem o estrógeno, a progesterona, a testosterona. O testículo no homem produzindo a testosterona. As glândulas suprarrenais, que são as glândulas do estresse, que produzem, entre outros, o cortisol, a adrenalina, e por aí vai. Então a gente vê que a endocrinologia é uma especialidade médica muito ampla, que cuida desde o crescimento nas crianças até a reposição hormonal, não só nas mulheres, como também nos homens, e muitas outras, como diabetes também e problemas de tireoide. Amanda Boss agora rouba uma pergunta da Adriana, é bem justo. Na verdade, eu vou complementar o que eu estava conversando com o doutor ali fora, que é assim, as mulheres têm esse pensamento de que o médico mais importante na vida da mulher é o ginecologista. E acaba que ali na nossa conversa o doutor me contou que esse trabalho da ginecologia com a endocrinologia é importante para, por exemplo, síndrome do ovário policístico e outras doenças que estão atreladas umas às outras, né, doutor?
muito, é importante esse trabalho em conjunto em prol do paciente, né? Então, desde o nutricionista, o ginecologista, o endocrinologista, o clínico, porque realmente na mulher, a mulher passa por fases na vida e tem, vamos dizer, uma gangorra hormonal que é um pouco diferente do homem, né? Então, desde vamos dizer, da adolescência, puberdade, os hormônios vão aumentando, aí depois vem o ciclo menstrual, aí aumenta, diminui, TPM, aquela história toda, aí engravida, os hormônios vão lá para cima, depois nasce, aí começa a amamentar, os hormônios vão lá para baixo e libido vai junto, né? Abandona o marido, aquela história. Então, é importante que essa combinação, porque muitas vezes a reposição hormonal, ela pode ser feita quando for o caso que pode ser naquele caso, né? Tem que ser caso a caso estudado, mas em associação, porque o ginecologista tem que fazer o exame periódico da mulher, mama, ovário, útero, e o endocrinologista pode ajudar muito nessa parte do controle da reposição e dos níveis hormonais. Tá certo.